E aí, povinho, você já parou pra pensar no que realmente é justiça? Porque dependendo de onde você está, a justiça muda completamente. Hoje, eu vou te provar porque tanto o Batman clássico quanto o Batman absoluto representam a mesma coisa, a justiça pura. Para começar, vamos mais uma vez tentar entender um conceito filosófico do jeito mais simples possível. Primeiro, a gente define o que é justiça, depois a gente vê como o Batman entra em justiça. Para Platão, justiça só existe quando a nossa psique, ou seja, a mente, a nossa alma, está em equilíbrio. Mas o que é esse tal equilíbrio? Bem, é simples. Platão dizia que sua alma é dividida em três partes: a parte racional, a parte do espírito e a parte dos desejos. Quando essas três partes estão alinhadas, com as virtudes certas, que são a sabedoria, a coragem e a moderação, aí sim pode existir justiça. E resumindo tudo isso numa frase bonita, ser justo é ser sábio, corajoso e saber controlar os próprios desejos. E é exatamente aqui que começa a ficar óbvio como o Batman se encaixa perfeitamente nesse conceito de justiça. Mesmo que isso, às vezes, irrite alguns fãs. Agora, pensa comigo. Se justiça começa pela sabedoria, então a pergunta certa não é se o Batman é forte, é se ele é inteligente o suficiente para carregar esse símbolo. O Batman é verdadeiramente um sábio. Ele não apenas acumula informações a rodo, ele compreende a realidade, antecipa as consequências e sempre escolhe o melhor caminho, mesmo quando esse caminho não é o mais fácil e muito menos o mais confortável. E, sendo honesto, eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre como o Batman é o maior obcecado por preparo que existe. E, como menção breve, vamos apenas falar sobre todos os eventos da Torre de Babel. Não tem sabedoria maior nesse conceito do que ter planos contra toda a Liga da Justiça. Ainda que, em sua maioria, Torre de Babel tem um preparo relativamente mal feito. E muito em breve teremos um vídeo só sobre esse tipo de preparo. E isso sequer entra em roteiros específicos. Mas, como eu não vou ser cruel a ponto de recitar todo o meu vídeo, vamos fazer mais justiça à ideia e usar o Batman absoluto. Mas não o padrão que todo mundo já falou. Vamos falar das asas dele. Sim, aquelas garras iradas que ele geralmente é visto usando. Você sabe exatamente por que o Bruce criou aquilo ainda pequeno? Em suas próprias palavras, Bruce criou aquela ferramenta para que as pessoas não precisassem de nenhum poder constitucional para agir, para que não dependesse de ninguém. E, de forma até exagerada, como ele diz, para que pudessem alcançar lugares difíceis. Desde muito jovem, ele não pensava somente em resolver o problema. Ele analisava o cenário como um todo, idealizava soluções práticas e reais que as pessoas pudessem usar e ajudasse elas. E até mais do que isso, ele queria permitir que as pessoas se ajudassem a si mesmas, não dependessem de alguém para essa ajuda. E mesmo que digam que o Batman principal não faz esse tipo de coisa, eu vou ter que discordar, porque essa não é a postura incomum do Batman central. Nem com Bruce Wayne, que financia uma quantidade absurda de projetos sociais, caridades, e investe no desenvolvimento da cidade, nem com Batman, que reforça a segurança de Arkham sempre que ocorre uma fuga. Ah, mas os vilões continuam escapando. É claro que continuam, mas isso é muito mais roteiro do que você imagina, sabe? Fica até um pouco cansativo listar tudo que o Batman faz por Gotham, quando o próprio roteiro insiste em desfazer essas conquistas. Inclusive, o universo absoluto funciona muito bem e legal por conta disso. Já que é um universo isolado, que uma hora vai acabar, eles podem manter as conquistas do Bruce em paz. Mas vamos pro segundo ponto: o espírito do Batman. Isso já é amplamente conhecido, mas vale reforçar. Cara, Batman é imparável. Desde que ele iniciou sua luta no ano 1, ele simplesmente não para. Raramente você vai ver o Batman considerando desistir de combater o crime, seja por qualquer motivo. Claro, quase toda regra tem sua exceção, mas o cara simplesmente não para. Ele não parou depois da morte do Jason, não parou depois dos acontecimentos de A Piada Mortal, e não parou depois dos eventos de Batman que ri. E mesmo depois de tudo que aconteceu na Guerra Coringa e em Cidade Bane, ficando sem base, casa e sem o Alfred, ainda a gente não viu nem sequer resquício do Batman tentando desistir. Ele é, honestamente, um dos heróis com mais vontade de agir que existem. Verdadeiramente, ele só pode ser parado se for totalmente aprisionado ou morto. E se quisermos transformar isso para o Batman absoluto, basta a gente olhar o Arkham M. Ali, ele está preso, sem comida, derrotado e correndo risco de ser espancado a qualquer momento. Em um instante, ele realmente pensa em desistir até. Mas o Bane, que tá observando ele e tem a mente dele o veneno, que basicamente torna ele o lutador perfeito com muitos anos de conhecimento e experiência, percebe que ele simplesmente não vai parar. Pelo menos não ainda. Ele é, por si só, inquebrável. E basta que o traje do Batman absoluto seja colocado perto dele novamente para que a teoria do Bane se confirme. Ele debate consigo mesmo e imediatamente volta à ação. Completamente determinado. O Batman é inflexível e cheio de coragem. E isso é um ponto que amplamente é conhecido por todo mundo, felizmente. E agora vamos para o último ponto de fato. Vamos falar sobre a moderação do Batman. Para isso, nada melhor do que trazer o conceito mais conhecido do Batman, a sua famosa regra de não matar. Mesmo sendo amplamente questionada quanto à índole do personagem, e admito que um dia precisaremos fazer um vídeo detalhado do porquê o Batman não mata e realmente não deve matar, deixando claro que, na prática, isso deveria ser uma responsabilidade do governo, o fato é, o Batman não mata. Ele pode bater, até mesmo fraturar uns ossos, mas ele não tira a vida de ninguém. E isso tem um motivo mais profundo. Ele sabe que, se esse desejo de sangue que ele tem,
e muito, talvez ele estivesse entrando em um caminho sem volta. E repare, todas as versões problemáticas do Batman, aquelas que deram errado, e falo dessas versões antes mesmo delas serem vistas como vilões, enquanto elas ainda eram lidas como pessoas boas, compartilham uma falha justamente nessa virtude. O Red Death, por exemplo, invejou o Flash por ter o desejo de resolver tudo rapidamente, e acabou roubando o poder dele. O Batman Cyborg, por sua vez, teve um desejo intenso de ter o Alfred de volta. Sem conseguir lidar com isso, ele criou um Alfred robô e deixou protegê-lo. E vê como isso é uma falha? E é importante destacar, o próprio Batman sente essas tentações todos os dias. Ele enfrenta perdas que poderiam ser resolvidas de maneira mais fácil se tesse a certos poderes, como a força de aceleração. Mas ele não faz. Ele perde o Alfred, lida com o Alfred IA e ainda assim não se corrompe. Por quê? Porque ele é o Batman original. O que o Multiverso Sombrio muitas vezes nos mostra é o quão a justiça do Batman tá alinhada com a sua moderação. E como isso determina se ele permanece bom ou se corrompe. É justamente isso que eu acho muito incrível, de ponto a ponto. O Batman é sim extremamente justo. Na verdade, para você ter noção de quão longe isso chega, o Batman recebeu um orbe que poderia dar para ele os poderes de um verdadeiro kryptoniano, tornando ele tão forte quanto o Superman. E o que ele escolhe? Não usar. Ele escolhe não usar o orbe justamente para que ele fosse mais fácil de ser contido. Inclusive, ser um ótimo complemento para o vídeo que eu fiz sobre eles serem melhores amigos. Acompanha lá que você entenderá isso, tá no card. E se reparar bem, o Batman não só se modera ao segurar, ele modera toda a Liga da Justiça com seus planos. Afinal, o intuito da justiça dele sempre será trazer a paz. E para fechar, vamos falar do Batman Absoluto de novo. Antes de lutar contra o Bane, ele enfrentou a gangue do Capuz Vermelho. Lá, sem querer, ele acabou usando veneno e derrubou uma roda gigante com uma ombrada. Ele fica tentado por aquele poder e até pensa em enfrentar o Bane usando ele, fazendo nós mesmos acreditarmos que ele viraria aquilo. Mas ele não faz. Mesmo sob toda pressão e desejo de ganhar, ele ainda modera esse desejo e vai somente com a cara e a coragem, além de uma ótima sabedoria para enfrentar o Bane. Provando tudo que eu disse em arco simples. O Batman Absoluto tem toda a essência do Batman. E, assim como ele, em um mundo tão distorcido, ele ainda consegue representar a justiça. E, assim como sua contraparte, buscar a paz. E é interessante o Batman Absoluto ser tudo isso, porque justamente é isso que é a proposta do Darkseid. É eles serem iguais a contrapartes em essência, mas estarem em um mundo muito mais brutal. E ainda continuarem sendo iguais. Essa é a ideia toda do Universo Absoluto. E é isso que prova que o Batman principal e o Batman Absoluto é um espelho a isso em um mundo distorcido. E, bom, se você veio até aqui, muitíssimo obrigado por sua participação nesse vídeo. Eu fico agradecido se você se lembrar de se inscrever e dar o like para nós. Você estar aqui já ajuda muito. Estamos entrando agora em 2026 e eu espero que o de vocês, pelo menos, esteja indo muito bem nesses 2 dias. E eu gostaria de agradecer nossos maravilhosos membros e espero que a qualidade dos nossos vídeos esteja motivando vocês a continuarem como membros. E para quem ainda não se inscreveu, você já mesmo é uma ajuda imensa para nós. E qualquer quantia já nos ajuda. Os benefícios são os vídeos adiantados e esses lindos símbolos feitos pelo nosso incrível artista, Sr. Pomo Sentado. Muito obrigado novamente. Quero agradecer a todos os comentários de carinho e toda a interação que vocês estão dando para nós.